Olá pessoal, eu sou o Hugo, para quem ainda não me conhece, né, o criador do programa Prática Vencedora. E a nossa intenção aqui é sempre compartilhar o melhor conteúdo para você ter o desempenho máximo em juizados, né, eliminando erros que são capazes de prejudicar o seu cliente, prejudicar o desempenho de suas ações nos juizados especiais cíveis. Eu sempre trago aqui temas relevantes que eu trago da prática mesmo, né, do que eu vivencio no dia a dia. Eu estou em juizados há mais de 10 anos e eu venho colhendo, né, todas essas experiências alheias e minhas e trago para cá, né, para a gente discutir, para a gente trazer uma forma de vocês realmente terem um desempenho diferenciado em juizados. O tema que eu separei para a gente hoje é quem pode ser parte nos juizados. Vamos lá, primeira pergunta. Hugo, não é todo mundo que pode ser parte nos juizados? Não, não é todo mundo. Essa é uma questão também que eu vejo algumas pessoas se enrolarem nisso, né? Mas o que acontece? Os juizados têm uma série de barreiras, porque tudo aquilo que pode atrasar, embaraçar o desenrolar da ação, deixa de fora. Você deixa de fora. Então você não vai ficar no juizado se é uma ação de valores elevados, de prova complexa. Então você tem primeiro a competência, é a primeira barreira. Valores acima de 40 salários mínimos nos juizados especiais cíveis. A matéria também, se depende de uma prova complexa, por exemplo. Mas também não é qualquer pessoa que pode ser parte nos juizados, certo? Também como uma forma de você garantir que o processo flua da melhor maneira, conforme idealizou o legislador. Então, a primeira questão é essa, né? Quais são os tipos de pessoa que podem ser parte nos juizados? Isso é importante porque você tem que primeiro conhecer que existe essa barreira, para você não ajuizar a ação, né, nos juizados quando ela não podia, e também para você saber que em determinadas situações você pode se beneficiar do rito dos juizados especiais. Pode haver, né, de repente você pode estar em algum estado em que isso seja exceção, mas em regra o trâmite dos juizados costuma ser muito mais célere que o trâmite do processo na justiça comum, sob o rito comum previsto lá no CPC. Então é importante que você saiba disso para você poupar tempo e, óbvio, né, você quer exercer a sua advocacia com excelência, você não vai errar uma bobagem dessa. A primeira questão é essa. E o que eu primeiro vejo também, a primeira confusão é essa. Nem todo mundo sabe que não é qualquer tipo de pessoa que pode estar em juizados. A segunda confusão é quem é que pode ser parte e quem pode ser autor. Não é porque está lá autorizado no artigo 8º da Lei 9.099, não é porque aquele tipo de pessoa pode ser parte que ela pode propor ação. Então, a rigor, né, na verdade, a grosso modo, quando a gente fala assim que pode ser parte, basicamente você quer dizer que pode ser réu. Por quê? Porque para ser autor você tem uma barreira muito maior ainda, né? Idealizou o legislador logo no início, né? A lei entrou em vigência assim, somente pessoas físicas capazes poderiam propor ação nos juizados. Depois isso foi sendo, digamos assim, aberto, né? E hoje você tem lá, sobretudo, microempresas e empresas de pequeno porte também podem ser autores nos juizados especiais. Mas, em regra, pessoas físicas. Com essas exceções, estão lá previstas no artigo 8º, né, nos parágrafos lá do artigo 8º da Lei 9.099. Fique atento a isso, então, já fique ciente, presente para essa diferença. Uma coisa é poder ser parte, outra coisa é poder ser autor. Outra coisa é poder propor ação nos juizados especiais. Essa é a primeira observação que eu faço aqui. Então, afinal, quem pode ser parte nos juizados especiais? A regra geral é que qualquer pessoa
pode ser parte. Aí a gente já inverte a lógica, né, de quem pode ser autor. Quem pode ser autor é uma exceção da exceção, mas quem pode ser parte, ou seja, réu, qualquer pessoa, basicamente, né? A regra geral é qualquer pessoa e a lei traz exceções lá no artigo 8º caput da Lei 9.099. Então, qualquer pessoa pode ser parte. Agora, qual é a primeira exceção? A primeira exceção é o incapaz. O incapaz não pode ser parte nos juizados. Não pode ser autor nem réu. E o que não é permitido nos juizados, né? A representação não é possível nos juizados especiais. Então, a primeira coisa que você tem é isso. Então, e um detalhe, né? Tanto o relativamente incapaz quanto o absolutamente incapaz. Não há essa distinção. Então, tanto o relativamente incapaz, absolutamente incapaz, não podem ser parte nos juizados. E daí vem a minha primeira observação. Não sei se você está presente, se está atento a isso, mas houve uma modificação no regime das incapacidades no Código Civil para se adequar à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Hoje, basicamente, a única hipótese de absolutamente incapaz que você tem no Código Civil é o menor de 16 anos. Né? Todas as outras hipóteses de incapacidade que você encontrar, você vai encontrar lá como uma incapacidade relativa. Certo? E por que isso? Para adequar à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E de fato isso é revolucionário porque antes você tinha a pessoa, a deficiência mental, né? A pessoa tinha, primeiro, que era um estigma, ainda, né? Mas é uma forma de você tentar diminuir ou eliminar esse estigma que se tem com a pessoa com deficiência. Né? Então, a pessoa com deficiência mental, ela não é automaticamente incapaz. Né? Você tem lá toda uma série de alternativas, de possibilidades para que você consiga dar o máximo de autonomia para essa pessoa. Né? E isso, me permitam uma outra observação, é que uma curiosidade é que essa Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, ela foi ratificada pelo Brasil e ela foi confirmada pelo rito das emendas constitucionais. Então, talvez, se tiver algum concurseiro aqui, né, você vai estar presente para o fato de que é a primeira hipótese que a gente tem, né, de uma Convenção Internacional de Direitos Humanos que foi aprovada sob o rito das emendas constitucionais e tem, então, o status de emenda constitucional. Né? Dá uma olhada lá, né, no artigo 5º, parágrafo 3º, se eu não estou enganado, prevê essa hipótese. Então, esse texto ele é realmente muito importante, ele está lá, aprovado e ele tem o status de emenda constitucional. Uma convenção realmente muito importante, inclusive do ponto de vista do Código Civil, que se você for lá, você vai ver a alteração que foi feita para se adequar ao que está agora na Constituição, né? Se você entender que a Convenção Internacional tem o status de emenda constitucional. Primeira hipótese é o incapaz. Segunda hipótese, o preso. E aí você vai me perguntar, Hugo, por que o preso não pode ser parte nos juizados? Isso é algum tipo de preconceito? Qual é essa dificuldade do preso ser parte? Por que é que ele não pode ser parte nos juizados? Não, a questão, como eu falei, né, você tem diversas barreiras para garantir o trâmite célere do processo nos juizados. E no caso do preso, qual é a questão? Nos juizados especiais, a presença física da parte é indispensável nas audiências, certo? Você não pode dispor
dessa exigência. É algo realmente muito caro ao rito dos juizados especiais. E a presença do preso numa audiência de juizado ia demandar uma movimentação de todo um aparato de agente penitenciário, policial, tanta coisa para estar presente ali naquela audiência. Uma audiência que deveria ser simples, célere, tranquila, sem grandes incidentes, sem grandes dificuldades. Então, a lei excluiu o preso do rito dos juizados porque a presença dele traria um peso muito grande para a realização das audiências, sobretudo. Você ia ter que buscar o preso na penitenciária, conduzir ele com escolta, com policial, até a audiência. Quem já fez audiência de custódia, né, de quem está preso, sabe todo o aparato de segurança. Então, seria uma movimentação muito complicada você tirar um preso de uma penitenciária, de uma detenção, para trazer para uma audiência nos juizados especiais. Então, por isso, você não pode ter, o preso ele não pode ser beneficiado do rito dos juizados especiais. Aí seria o caso realmente de propor ação na justiça comum. Outra hipótese que se tem é as pessoas jurídicas de direito público. Saliento que estamos tratando aqui do rito dos juizados especiais cíveis e estaduais. Né? É o nosso tema aqui. E, né, a princípio, você sabe que se é uma pessoa jurídica de direito público, o processo vai tramitar, a depender do caso, ou no juizado, se encaixar na competência de juizados, tá? Ou vai tramitar no juizado da Fazenda Pública ou nos juizados especiais federais, né? É isso aí que você precisa estar atento, né? Então você tem essa outra opção. E aí também, isso se for o caso de estar encaixado na competência dos juizados, porque senão vara de Fazenda Pública, vara federal, certo? Outra questão é o insolvente civil. O insolvente civil, ele também não pode ser beneficiado do rito dos juizados. Por quê? Porque também envolve um trâmite muito especial você ter o insolvente. E eu destaco que está lá, né, no CPC de 73 ainda, a execução contra o insolvente civil, né, se processa de uma forma especial. E o CPC de 2015 remete a execução ao que está disposto ainda no CPC revogado de 73. Também seria um rito mais complexo, mais complicado, cheio de incidentes, enfim, muito diferente do que está previsto na Lei 9.099, e por isso o insolvente civil também não pode ser parte nos juizados. Não pode ser nem autor, nem pode ser réu, certo? Outra hipótese, e aqui essa é a que merece a nossa atenção hoje, é a massa falida. A massa falida não pode ser parte nos juizados. E por que demanda a nossa atenção aqui? Porque a gente está vivendo num contexto de crise, né? E correndo o risco de ser um pouco clichê, mas é totalmente verdade, o momento de crise é uma grande oportunidade para o advogado. A gente vai ter muita recuperação judicial, extrajudicial, falência, e vocês precisam estar preparados e atentos para todas essas questões, porque isso vai influenciar a sua atividade, né, daqui em diante. Daqui em diante vocês vão estar em contato direto com essas questões. Então, a massa falida não pode ser parte nos juizados, nem autora, nem ré, evidentemente.
Mas uma grande questão que você precisa estar atento é que, inclusive, se a falência for superveniente ao ajuizamento da ação. Então imagine que você está com uma ação que você já ajuizou a ação, já teve audiência de conciliação, já teve audiência de instrução, já teve sentença, já o processo subiu para a análise do recurso inominado. Antes de julgar o recurso inominado, vem o decreto de falência do réu. E seu processo simplesmente vai ser extinto sem julgamento do mérito. Aí você vai me perguntar, poxa, Hugo, mas a questão da competência, da regularidade formal dessas coisas, isso não é estabelecido no momento do ajuizamento da ação? Como é que o processo caminha isso tudo e vai chegar, às vezes, anos, né, até esse ponto, e aí depois de anos de trâmite o processo vai ser extinto porque ocorreu a falência após a sentença, inclusive? A grande questão é que a Lei 9.099 prevê isso lá no artigo 51 ou 52. Me desculpem porque agora me falhou a memória, mas é mais ou menos isso, que se sobrevier qualquer das hipóteses do artigo 8º, isso é caso de extinção do processo sem julgamento do mérito. Mesmo que o processo já tenha caminhado tanto, já esteja tão maduro dessa forma. Preste muita atenção. É uma situação constrangedora, né, vexatório, né, para você. Eu não sei como é que você explica isso para o seu cliente, né? É uma situação muito difícil, mas está lá. A rigor, é isso que acontece, né? Letra fria da Lei 9.099. Se acontecer a falência no curso do processo, o processo é extinto, sem julgamento do mérito. Lógico, porque a falência envolve questões muito peculiares, enfim, e tudo deve ser concentrado no juízo universal, né? Você não pode querer que, só porque a ação já tramitou nos juizados, né, não existe a possibilidade de você encaminhar os autos para o juízo universal, né? Você vai ter que realmente extinguir o processo sem julgamento do mérito. Certo? Agora, outra questão é a recuperação judicial. A empresa em recuperação judicial, ela pode ser parte nos juizados. Você também não pode fazer essa confusão. Uma coisa é falência, outra coisa é recuperação judicial, liquidação extrajudicial e recuperação extrajudicial. São 3 hipóteses, tá? Eu vou tratar aqui delas. O que é que você tem que estar atento? Existe uma peculiaridade no processo em recuperação judicial. O processo em juizados de empresas que estejam nessa situação, em recuperação judicial, ele vai tramitar apenas até a certificação do direito, né, o trânsito em julgado na fase de conhecimento. É aí que até aí que seu processo caminha. Então, observe muito isso. A gente vai tratar ainda da possibilidade de suspensão ou não do processo, mas fica comigo aqui enquanto eu falo essa parte. Então, você tem seu processo caminhando até a fase de conhecimento. Isso está lá no enunciado 51 do FONAGE, tá? Isso ele é relativamente bem aplicado, não conheço uma grande celeuma quanto a isso, tá? Então o processo caminha até a fase de conhecimento, transitou em julgado, aí você tem 2 possibilidades, enfim. E eu tento não trazer termos extremamente técnicos aqui, porque a minha intenção aqui não é ensinar processo civil, é ensinar a prática para você, né? Mas realmente, vê só, você tem que identificar se o crédito é concursal ou se o crédito é extraconcursal. Linhas gerais, o que é isso? Se o crédito se refere a fato que aconteceu antes ou depois
do deferimento do processamento da recuperação judicial. É isso aí. Então, foca no momento do deferimento da recuperação judicial. Isso aí, antes e depois. Esse é o seu parâmetro, tá? Se o fato, presta atenção que eu estou falando fato, eu não estou falando o processo. A ação pode ser proposta depois do deferimento da ação, mas eu estou falando aqui, me referindo ao fato, né? O fato aconteceu antes do deferimento da recuperação judicial. Ele é o quê? Então ele é um crédito concursal. Por que concursal? Porque ele vai ser pago conforme o plano de recuperação judicial. Ele vai concorrer com todos os outros credores e esse crédito vai ser pago conforme o plano de recuperação, tá? Então, o que é que acontece? Se o seu processo está no juizado, ele passou por esse trâmite todo, o réu está em recuperação judicial e o crédito, né, é um fato que aconteceu antes da recuperação judicial, antes do deferimento do processamento, quer dizer, antes do despacho que defere o processamento da recuperação, então sua ação vai obrigatoriamente acabar ali, nos juizados, né? Ele para ali nos juizados e você vai habilitar o seu crédito no juízo universal, no juízo que concentra a recuperação judicial. Esse é o fato, tá? Então, eu acho que fui claro. Se eu não fui, me digam aí nos comentários, mas o parâmetro é: o fato aconteceu antes ou depois do deferimento da recuperação judicial, e aí o que é antes é concursal e vai ser pago de acordo com o plano. Esse é o seu parâmetro aí. Então você vai habilitar o seu crédito lá no juízo que concentra a recuperação judicial, certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte é polêmica. Polêmica que eu já via, eu já vivenciei isso. Qual é a grande questão dele? Você precisa... aí o fato aconteceu após o deferimento da recuperação judicial. E aí o crédito é extraconcursal. Ele não participa do plano de recuperação judicial. Ele é pago, né, conforme ele não obedece àquela ordem lá do plano de recuperação. Mas tem um problema. Você não pode sujeitar essa empresa a atos de constrição descontrolados, porque se você penhora um equipamento que é fundamental para a sobrevivência da empresa, se você penhora valores que são fundamentais para o desenvolvimento das atividades dela, ou enfim, de modo que você ameaça o próprio plano de recuperação, aí você não vai poder fazer isso. O que é que o STJ diz então? Embora os créditos extraconcursais não sejam sujeitos ao plano de recuperação judicial, os atos de constrição devem ser submetidos ao juízo universal. Isso é o que diz o STJ. Qual é a grande questão? Alguns entendem que o processo também deve ser remetido, o processo de juizado, né? A pessoa deve habilitar o crédito também lá. Não é o caso, porque, perceba, você só habilita o crédito que é concursal. O extraconcursal você não habilita. Mas você precisa pedir permissão mesmo ao juízo universal. Olha, preciso executar isso aqui e o valor não foi pago. Eu posso penhorar bens da empresa, eu tenho aqui uma conta que tem valores, mas não sei se esses valores ameaçam o desenvolvimento do plano. Então você precisa pedir permissão ao juízo universal para fazer isso. Então, uma parte entende que o processo deve ser encaminhado ao juízo universal e outra parte entende que você deve simplesmente mandar um ofício perguntando ao juízo universal se pode fazer isso e o processo continuaria tramitando nos juizados nessa fase.
Entendeu, Sara? Então você tem essas duas possibilidades aí. O que eu já vi acontecer em uma grande empresa que está em recuperação judicial ainda. Já encaminharam várias vezes, né, o processo processos de juizado para o juízo universal, e o juízo universal fala que aquele valor é irrelevante para o desenvolvimento das atividades da empresa e devolve o processo. Devolve o processo e manda tramitar no juizado. Então você tem essas duas possibilidades aí Sara. Então eu não sei, sinceramente, se alguém propôs um conflito de competência, não sei, mas o que se tem são essas duas possibilidades, esses dois entendimentos, e num caso específico de uma empresa muito grande, num processo de juizado que foi encaminhado para o juízo universal, ele devolveu vários. Devolve vários dizendo, ó, isso aqui não interessa, não tem nada a ver, é crédito extraconcursal, não tem nada a ver comigo. O que tem ou você manda o processo todo para lá, para concentrar as execuções lá, mesmo as que não sejam concursais, ou você mantém o processo no juizado e você, digamos assim, pede uma autorização para o juiz da recuperação, se pode penhorar ou não. Porque a grande questão é, se a empresa em recuperação paga no juizado, se ela paga, como é que eu digo, espontaneamente, você não tem mais nenhuma questão, o processo acaba ali. Mas normalmente não paga, né? Essa é a questão. Normalmente não paga, tem que ir para a penhora. E os atos de constrição podem ou não ameaçar o desenvolvimento do próprio plano de recuperação. Esse é o X da questão. Isso é o que diz o STJ e isso aí é o que faz uma parte entender que você manda o processo todo para o juízo universal e outra que diz, não, mantém o processo no juizado, mas você deve buscar uma autorização do juízo universal. Um detalhe, a recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial, o que é que está acontecendo? É um detalhe, né? Porque você tem recuperação judicial, recuperação extrajudicial e liquidação extrajudicial. Isso termina criando uma celeuma, né? Toda uma confusão. A recuperação extrajudicial, ela nem está lá prevista no enunciado 51 do FONAGE. As empresas em recuperação extrajudicial, se você tem uma ação contra ela, sua ação não fica suspensa. E qual é o grande detalhe aí? Não há suspensão das ações contra quem não participou do plano. A recuperação extrajudicial tem pessoas que estão participando do plano, né, credores que participam do plano e credores que não tiveram interesse em participar do plano. E nesse caso, não há suspensão das ações, tudo continua rolando como uma pessoa comum, né? Como se o réu não tivesse nenhuma recuperação. Esse é um detalhe que poucas pessoas enxergam. Então, a própria empresa, né, requereu a suspensão da ação, porque, né, em tese estaria em recuperação, né, mas ela meio que ela não fala que é recuperação extrajudicial, né? Então aí ela quer entrar lá no enunciado 51 do FONAGE falando sobre isso, que haveria a suspensão não é o enunciado 51, ela se remete ao artigo da Lei de Falências que fala da suspensão. E aí o detalhe é esse, não há suspensão das ações, não há suspensão da ação se você não participa, né, se o credor não participa do plano de recuperação extrajudicial. É um detalhe que você precisa prestar muita atenção, muita gente vai se confundir, talvez até na hora o juiz leigo, o juiz togado, o assessor, o servidor, enfim, conciliador, qualquer pessoa que esteja ali na hora pode se confundir e não identificar, né? Enfim, a gente tem um volume muito grande e não dá para olhar detalhes às vezes, né? Essa é a nossa realidade, isso é a realidade do país, tá? Então, isso você precisa rapidamente verificar, né, que não há suspensão, e aí você reage na hora de que não há suspensão nesse caso. Agora, uma grande
celeuma também existe se na recuperação judicial, se os processos em juizado eles são suspensos, porque o enunciado 51 ele fala de modo um tanto quanto genérico que a recuperação que a ação das pessoas, as ações contra pessoas em recuperação judicial ou liquidação extrajudicial deve correr normalmente até a certificação do direito e o trânsito em julgado da sentença. E aí, muita gente se ampara nesse enunciado para dizer que não há suspensão. O enunciado não fala exatamente isso, mas também não nega essa interpretação. Então, a gente tem essa celeuma. Se os processos enjuizados, eles são suspensos ou não quando se defere a recuperação judicial, conforme prevê lá a lei de falências, tá? Essa é outra celeuma que você tem que estar presente para ela. Não há uma resposta certa. Tem juizados que suspendem o trâmite da ação, tem outros que não, e a coisa flui assim. É isso. Invista tempo no estudo disso. Invista tempo porque você vai realmente ter isso vai ser de uma grande utilidade, sobretudo agora. Já era muito útil porque é um tema difícil, complexo, não é todo mundo que sabe, tem muito detalhe e você pode se atrapalhar nisso de algum modo. E você não pode errar agora. Né? Aproveite aí que a gente está num momento que é de crise para muitas pessoas, mas para você é de oportunidade. Então fica ligado. Detalhe isso aí, tá lá no lê a lei de falências, lê o enunciado 51 do FONAGE, lê a lei 9.099, você vai começar a entender como é que isso funciona, certo? Vou deixar essa live gravada aqui para você poder revisar, se você quiser. É um tema denso, eu nem gosto de trazer esses temas um pouco mais teóricos, porque quanto mais teoria, menos prática, mas isso é realmente assim, é muito importante você saber, é útil, é coisa de realmente fazer a diferença no sucesso da sua advocacia, porque você vai ter muita empresa em recuperação e querendo que o processo suspenda quando não é para suspender, se for o caso da extrajudicial, né? Enfim, então fica muito atento a isso, porque o detalhe é o que vai fazer a diferença. O sucesso está no detalhe, né? A gente sabe que a excelência está no detalhe. Gente, quem quiser, né, ter um acompanhamento, né, ter uma forma de contato comigo mais próxima, né, mais imediata, mais, digamos assim, mais eficiente, tá no link do meu perfil o endereço para o meu canal do Telegram. Porque lá eu aviso, sempre que eu vou entrar ao vivo, por exemplo, eu aviso lá. Não é sempre que eu posso marcar com antecedência. Estamos todos com as agendas um tanto quanto complicadas, né, nesse momento de isolamento, pandemia e tal. Enfim, quem tem filho imagina, né, que com filho e sem ajuda, como é que é complicado a gente marcar com antecedência. Mas clica lá no link do meu perfil. Se inscreve lá no meu canal do Telegram, eu vou avisar para você sempre que eu estiver entrando ao vivo, aviso alguns minutos antes ou na hora mesmo, mas como é imediato o aviso, você não vai perder, né? Você na hora é só atender a notificação que você vai me encontrar aqui com mais um tema sobre prática, mais um tema sobre um desempenho mais acurado da sua advocacia, tá bom? E tem muito material aí, inclusive lá no link também você vai encontrar o link para o meu canal do YouTube, porque essas lives não são todas que vão ficar gravadas, tá? Mas já tem muito vídeo, já tem muito texto meu aqui no perfil, dá uma revisada, dá uma olhada. Obrigado aí pela companhia e até mais.